Queridos irmãos, a paz do Senhor a todos vocês que estão participando de mais um programa EBD na Web. Hoje estaremos trazendo contribuições para a lição 6, o Ministério de Apóstolo. Chegando aí quase que a metade do trimestre, já vindo do estudo dos dons espirituais, iniciaremos agora com a graça de Deus os dons ministeriais e tenho certeza que os irmãos estão empenhados, dedicados e também motivados, pois tem sido um trimestre abençoado e abençoador, mesmo que com um tema que foi estudado há 7 anos atrás, mas sempre que a gente se debruça sobre as Escrituras e vai refletindo uns com os outros, vamos aprendendo sempre porções novas. Os irmãos estão observando que hoje também nós temos um convidado, pastor Altair Germano, que é do Conselho de Doutrina da nossa igreja e tem uma vasta experiência na escola dominical, inclusive também em nossa IADALP, foi superintendente aí por um pouco mais de uma década e tem contribuído com muitos livros, com muitos artigos, centenas de artigos aí ao longo dessas décadas, sempre voltados para as Escrituras Sagradas, boa hermenêutica, pentecostal. E os irmãos conhecem, dispensa qualquer apresentação e logo em seguida a gente vai ouvi-lo e ele também com certeza vai trazer sua saudação inicial. Mas eu quero chamar a atenção só da verdade prática, que fala que o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. Essa verdade prática traz incutida nela já algo inerente à função do apóstolo, que infelizmente é um termo ridicularizado dentro da igreja, principalmente de alguns segmentos neopentecostais. Há uma diferença muito grande entre o neopentecostal e o pentecostal. Esses artigos aí da militância política, quando querem falar alguma coisa da igreja, usam esse termo neopentecostal irrestritamente, muitas vezes até para se referir a nós, mas nós não temos base, não temos envolvimento nenhum com isso, com esse movimento. Claro, nós somos um povo pentecostal e seguimos a doutrina bíblica, a sã doutrina, e a maior prova disso é que em nosso seio não existe ninguém com cargo de apóstolo, muito embora com o dom, né? E é por isso que nós estamos estudando o dom, há uma diferença muito grande entre o cargo e o dom. Nós sabemos, queridos irmãos, que a palavra apóstolo tem um significado muito rico, muito diverso. Alguém comissionado, delegado, enviado para uma tarefa. Então, esta tarefa é que tem que estar bem clara, pois ela vai assentar a base da construção do significado do que é o apóstolo. Se a gente entende o conceito da palavra, neste caso, abre-se um clareamento, um esclarecimento para entendermos qual é a função do apóstolo. Vamos começar a estudar os 5 dons ministeriais que aparecem aqui em 1 Coríntios 12, que são os dons de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, e doutores. Esses dons estarão sendo apresentados aqui ao longo desse trimestre, juntamente com algumas outras nuances que trarão enriquecimento para cada um de nós. Então esse é o primeiro, que é o de apóstolos. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção para os irmãos é que já na nossa lição nós temos uma excelente ferramenta, que é este quadro da página 42, sobre o dom de apóstolo, que vai facilitar você passear nas Escrituras entendendo como era o exercício do dom ali na igreja primitiva, né, nos primeiros passos da igreja, como era o exercício do dom ao longo do ministério terreno do Senhor Jesus e como é o exercício do dom hoje em nosso meio. Porque se o dom é atual, se Deus ainda levanta apóstolos para a sua igreja, então nós precisamos entender qual é a funcionalidade disso. Primeiro, chamando a atenção que o colégio apostólico, os 12, como é bem conhecido o termo em nosso meio, foi restrito àqueles que contemplavam 3 pré-requisitos para serem considerados apóstolos. Eles tinham que ter sido comissionados diretamente pelo Senhor Jesus, eles tinham que ter acompanhado o ministério terreno do Senhor e ter sido testemunha ocular de sua ressurreição. Nós vamos observar que esses homens eles receberam autorização baseado nesses 3 pré-requisitos, que é comum a eles. Você pode utilizar as 4 listas que nós temos, que aparecem nas Escrituras, que
trazem os nomes desses apóstolos, né? Está aparecendo aí no rodapé e você pode utilizar aí na sua lição no domingo pela manhã. Ela aparece primeiro lá em Mateus 10, versículos 2 a 4, depois em Marcos 3, dos versos 16 a 19. O evangelista Lucas também traz a sua contribuição, capítulo 6, versículos 14 a 16, e depois aparece em Atos 1 e 13. Uma coisa interessante é que nessas 4 listas, quem encabeça todas elas, né, uma certa proeminência, é o apóstolo Pedro. Por isso que a Igreja Católica aí vai utilizar, não só com isso, mas outras verdades que são deturpadas para fundamentar a ideia de Pedro como Papa, né, que a gente sabe apologeticamente que isso daí já foi refutado. Mas você pode utilizar essas listas para comparar, juntamente com os seus alunos, a forma como os apóstolos são apresentados para a Igreja do Senhor. Estes apóstolos do colégio apostólico, chamados 12, tiveram grandíssima importância no desenvolvimento da igreja, mas esse dom, esse cargo, melhor falando, ficou restrito àquele momento, né? Nós vamos observar que as Escrituras colocam eles num patamar diferenciado, a começar da carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 3, e os versículos de número 5, nós vamos observar uma expressão que Paulo vai usar, falando um pouco sobre a importância deste dom ministerial, quando ele diz que noutros séculos não foi manifestado o mistério de Cristo aos filhos dos homens, mas agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Essa expressão vai aparecer nesta carta ainda no capítulo 2, verso 20, quando diz que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, essa expressão com esses dois dons ministeriais o apóstolo Paulo utiliza, mostrando a importância que esses dons tiveram na fundamentação da igreja, né? No enrobustecimento da igreja, se amadurecendo como corpo de Cristo ali na sua caminhada inicial. E por que tinha uma grande importância? Esses homens foram os receptores originais da palavra. Muitos deles foram utilizados para, inspirados pelo Espírito Santo, serem os escritores de livros que se tornaram cânon. Então, nós vamos observar que quando Paulo se refere a este fundamento, ele também utiliza a ideia das Escrituras. Então, essa atribuição do cargo ficou restrita somente àquele grupo. Os demais que vieram desenvolvendo o dom, assim como os de hoje, não têm mais essa atribuição ao cargo de apóstolo, que era apenas restrito àquele grupo, não é? O verdadeiro apóstolo hoje, ele evidentemente tem um denominador comum com aqueles apóstolos, mas isso nós vamos trazer um pouco mais à frente também com o pastor Altair, quando falarmos da apostolicidade atual. Mas se o professor no domingo pela manhã, ou aí no dia que for a sua EBD, trouxer inicialmente essa ideia para o seu aluno, vai facilitar o entendimento para que ele possa observar que esses apóstolos que utilizam título hoje em dia não estão em nada, não tem nada a ver, não se associam em nada com aqueles apóstolos que o Senhor Jesus levantou ao longo do seu ministério. E aí é muito interessante chamar a atenção que eles, sendo convocados pelo Senhor, receberam autoridade espiritual e o seu ministério também era regado com a manifestação de poder e de autoridade espiritual, principalmente através de sinais, né, de maravilhas. Tem textos bíblicos que nós vamos observar isso, que o Senhor vai como que referendar, gabaritar o ministério dos apóstolos iniciais, justamente com esta manifestação de poder através da execução de milagres que eram feitos no nome do Senhor Jesus. Quando Mateus apresenta a sua lista dos 12 discípulos, lá no capítulo 10, ele diz que Jesus os chamou e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Uma característica inicial também daqueles apóstolos era uma grande carga de poder. No livro de Atos, também isso vai ser reafirmado no capítulo 5, versículo 15 e 16. É nos dito que eles transportavam os enfermos para as ruas,
os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas corriam muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. E estes apóstolos iniciais não tomavam para si a glória, não tomavam para si o status de gurus, místicos, de curandeiros, mas sempre destinando a Cristo a honra e a glória. Muito diferente desses apóstolos, esses auto-intitulados apóstolos dos dias atuais. Sempre fazendo menção do nome do Senhor Jesus, nunca tomavam a glória para si, aprenderam muito bem a lição. Por isso, creio que um dos pré-requisitos de Cristo foi eles andarem com o Senhor, pois o Senhor Jesus deu exemplo de encontro, né? De ir na marcha ré da esteira do sensacionalismo e da espetacularização dos seus sinais e maravilhas. Então, aqueles homens conviveram com Cristo e aprenderam, não é, que toda a glória é destinada a Deus, não havia essa supervalorização do seu eu. Também lá na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 12 e o versículo 12, isso também vai ser reafirmado quando ele diz que os sinais do seu apostolado foram manifestados entre vós com toda paciência por sinais, prodígios e maravilhas. Né? Paulo também vai vaticinar o uso desses sinais e maravilhas como um gabarito do seu apostolado. Então, queridos irmãos, são alguns detalhes que não devem passar desapercebido. O primeiro ponto da lição está bem escrito e traz para nós justamente esse embasamento dos apóstolos iniciais do colégio apostólico, do grupo dos 12, desses apóstolos da igreja primitiva que se tornaram base da construção do significado da igreja, fundamentados em Cristo, a rocha, a pedra angular, e ali eles vêm assentando aquela base através da revelação da palavra, do exercício dos dons, da comunicação das verdades eternas, para que a igreja fosse crescendo em maturidade espiritual e, evidentemente, isso chegasse até aos nossos dias. Mas eu queria, irmãos, já abrir o espaço aqui então para o pastor Altair começar a trazer as suas contribuições dentro disso e puxando já um gancho claro para aquele que é considerado o apóstolo abortivo, aquele que foi o derradeiro deste grupo e que com certeza tem muito para trazer de contribuição para nós nos dias atuais. Bem, Pai do Senhor a todos, Pai do Senhor, querido Renato. Amém. É sempre gratificante retornar aqui aos estúdios e participar de trabalhos relacionados à Escola Bíblica Dominical. E desta feita, para tratarmos de um tema muito importante, como é de praxe, dentro do estudo das lições bíblicas deste segundo trimestre de 2021, a lição de número 6, como já bem apresentada, o ministério de apóstolo. E é interessante que essa lição abre, conforme vocês podem perceber na introdução, abre o estudo sobre os dons ministeriais. Sempre lembrando, eu considero muito importante, e essa é uma questão talvez nova para muita gente no contexto pentecostal, é de saber e entender que dons ministeriais, dons espirituais, são classificações teológicas para fins didáticos. Ou seja, nós não vamos encontrar no Novo Testamento a classificação dons ministeriais nem dons espirituais, como já foi visto e estudado em lições anteriores, bem na introdução do trimestre. Contudo, é lícito e justo se usar a expressão dons ministeriais para esse efeito didático. Alguns estudiosos chamam os dons ministeriais de dons de liderança, por exemplo. Então, terminologias, classificações, vocês vão encontrar algumas diferenças, mas estaremos trabalhando com base na classificação proposta pela lição bíblica, que em nada traz dificuldade para o estudo dos dons. Pelo contrário, ajuda, porque para efeito teológico e didático é de grande relevância.
Vamos direto ao segundo ponto, que já foi muito bem exposto, o primeiro ponto da lição e a introdução, onde fala do ministério apostólico de Paulo. E é interessante perceber aqui, o professor Renato, ele fez menção da questão de Pedro, que aparece nas listas, lá no topo, embora isso não signifique de que ele tinha primazia ou estava num nível hierárquico no ministério apostólico acima dos demais. Me chama a atenção, dentro dessa fala do professor Renato, do destaque que o comentarista resolveu dar a Paulo. Ele poderia, por exemplo, nesse segundo ponto, trazer uma brevíssima introdução de cada um dos 12 apóstolos. Sim. Então ele preferiu, veja que coisa interessante, Muito bom, né? muito bom. Ele preferiu investir um ponto da lição no apostolado de Paulo do que tratar uma breve introdução biográfica, por exemplo, sobre os 12 apóstolos. Mas isso é uma questão de opção e de escolha, pela liberdade que goza os comentaristas das lições bíblicas, e nada a gente perde com isso também. Mesmo porque, como nós poderemos verificar, o apóstolo Paulo, ele vai dar uma contribuição muito grande, principalmente naquilo que o professor Renato já falou, principalmente no aspecto da produção literária inspirada como autoridade canônica, ou seja, naquelas epístolas que se transformaram parte do Novo Testamento. E, além da sua grande contribuição literária, antes da contribuição literária e caminhando lado a lado, talvez fosse melhor colocar, tem a sua contribuição missionária. Nós vamos seguir aqui no capítulo, no segundo ponto da lição, algumas questões que envolvem o apostolado de Paulo. Okay? E a primeira coisa que a gente chama a atenção é que o comentarista começa falando da sua conversão, mas de algumas informações do Paulo ou do Saulo antes da sua conversão como um judeu, e trazendo aqui algumas especificações acerca dessa sua vivência ou realidade pregressa, ou seja, anterior à sua conversão. Vocês podem tomar nota, e eu separei aqui pelo menos 4 porções no Novo Testamento, onde Paulo lança um pouco de luz sobre a sua vida na condição de um judeu fariseu antes da sua conversão. Eu vou citar aqui os textos por ordem em que aparecem no Novo Testamento. E o primeiro, alguns desses textos estão aqui, provavelmente na lição, eu não vou identificar agora, consegui identificar agora, mas vocês tomem nota, por favor. Atos capítulo 22, versículo 3. Atos 22 e 3. Que informações o próprio Paulo nos passa acerca dele? Aqui ele fala numa defesa dele diante de acusações, que foram muitas que ele sofreu. Ele diz: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nesta cidade. Ele está falando de Jerusalém. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Então, nessa primeira citação que o Paulo faz de si mesmo, inclusive sobre o nome Paulo, eu anotei aqui uma informação que talvez seja interessante. Todas as vezes que estudamos sobre Paulo, se discute muito essa diversidade de citação do seu nome. Por ora é chamado de Saulo,
por ora chamado de Paulo, na condição de cidadão romano, é provável que Paulo tivesse, como todo cidadão da época, 3 nomes. E o que prevalece no texto bíblico é o último nome que, na língua latina, ou no italiano, se pronuncia cognome. O cognome de Paulo era Paulus, que tinha a ver exatamente com a sua cidadania romana. E os estudiosos associam o Paulus como um nome latino que tinha alguma forma de referência e de identificação com o nome Saulo, que era o nome já transliterado de Saul, da versão hebraica Saul. Saul, Saulo, Paulo. Há uma conexão nessa questão, mas é só para efeito de curiosidade. Aqui, como vimos em Atos 22 e 3, Paulo fala do lugar, diz a sua origem judaica: eu sou judeu, mas um judeu que nasceu em Tarso. Os judeus estavam, como nós bem sabemos, espalhados por todo o mundo romano, por todo o império, e em cada cidade romana, pelo menos havia ali pelo menos uma sinagoga, onde os judeus tinham a oportunidade de servir a Deus segundo a sua fé nesses espaços de adoração e de estudo da palavra, que eram as sinagogas. Mas Paulo vai dizer aqui que nasceu, é judeu, mas nasceu em Tarso, da Cilícia, mas foi criado em Jerusalém e foi instruído aos pés de Gamaliel. Nesse versículo aqui, que ganha destaque também na nossa lição bíblica, está a educação de Paulo. A título também de informação cultural, no contexto dos dias de Jesus e dos apóstolos, que envolve o contexto da vida de Paulo, a educação de um garoto judeu se dava da seguinte forma: entre 6 e 13 anos de idade, ou 6 e 12, alguns estudiosos fazem ou 5 e 12, 6 e 13, nessa faixa de idade, eu diria que alguns estudiosos citam uma ou outra possibilidade. Todo menino judeu, menino do sexo masculino, a partir dos 5 ou 6 anos, era direcionado para a escola, que nos dias de Jesus e dos apóstolos, e de Paulo, obviamente, funcionava na sinagoga, em horários e dias específicos. E a educação do menino judeu envolvia a alfabetização, obviamente o processo de leitura e escrita, e depois uma introdução às questões geográficas, históricas, religiosas, legais de todo o sistema judaico. Dentro desse processo de escolarização, além de conhecer esse conteúdo interessante, que é um conteúdo relacionado com o Antigo Testamento. Então o menino judeu estudava Pentateuco, porque além de questões de geografia, o Pentateuco, a Bíblia, a Torá, as escrituras do Antigo Testamento do povo judeu, era a base da instrução do menino, do garoto. Então geografia, história, religiosidade, sistema jurídico, legal, estava tudo lá. Além dessas questões que eram encontradas nas escrituras sagradas judaicas, o menino judeu, tinha instrução sobre a tradição oral. A tradição oral ensinava o seguinte: a tradição escrita veio por Moisés, mas a tradição oral foram ensinamentos de Josué, que não foram escritos, mas foram transmitidos de geração para geração de forma oral. Então havia escrituras e a tradição da qual Jesus muitas vezes cita no seu ministério, inclusive às vezes denunciando que os judeus da época dele tinham colocado parte da tradição acima da própria autoridade das escrituras, de alguma forma entrando em conflito, tradição e escritura. E
Paulo teve essa educação básica judaica, mas há uma coisa interessante no sistema de educação judaico dos dias de Jesus, e essas informações nós obtemos através de investigação e pesquisa de livros próprios que tratam de pesquisa sobre essas questões culturais da época. E o que aconteceu é o seguinte: quando entre 12 ou aos 13 anos o menino encerrava o seu estudo básico, ele ficava livre para agora dedicar-se aos ofícios, aos diversos ofícios que existiam. E geralmente os meninos, depois dessa formação escolar básica, que lhe dava a habilidade para ler as Escrituras, compreender as Escrituras e vivenciar a sua religiosidade e ser inserido na sociedade com a responsabilidade de quem conhece os seus deveres, porque tudo estava ali no conteúdo aprendido na escola. Então o garoto poderia voltar e seguir o ofício dos seus pais. Depois do período de escolarização básica, uns voltavam e iam ser carpinteiros, outros iam ser pescadores. Mas o normal era que todo menino judeu ele ingressasse na escola, mesmo que depois ele fosse viver nas mais diversas atividades, cobradores de impostos, como o caso de Mateus, né, etc. Só que tinha uma outra possibilidade. Caso o garoto percebesse uma vocação para se tornar um escriba ou um doutor da lei e fosse dedicar a sua vida ao estudo e ao ensino das Sagradas Escrituras, aí esse garoto era introduzido num nível avançado de ensino das Escrituras, onde esse ensino avançado, nos dias de hoje, a gente poderia comparar a especializações, mestrados e doutorado. Havia a seguinte exigência: esse ensino avançado só acontecia em Jerusalém. Não acontecia em nenhuma... Um garoto judeu poderia estudar o básico em qualquer sinagoga espalhada pelo Império, mas o ensino avançado, ele precisaria se deslocar para Jerusalém para dedicar um bom período da sua vida a esse aprofundamento nas Escrituras e aos pés de um mestre conhecido. É aqui que entra o texto que nós lemos aqui. Por isso que Paulo diz: eu nasci em Tarso, mas fui criado nessa cidade, aos pés de Gamaliel, porque ele vai para Jerusalém para dedicar-se a sua vocação dentro do farisaísmo, direcionada para o doutorado ou a função de escriba. E aí, naquela função, ou para adquirir aquela função de escriba, ele precisa investir anos de estudo. O mestre dele é Gamaliel, ele estuda em Jerusalém, e para o garoto chegar ao nível máximo de um doutor plenamente reconhecido e totalmente pronto para assumir as funções dentro de toda a legalidade, isso geralmente se dava aos 40 anos de idade. Era uma vida de estudo. Antes disso ele poderia exercer a função de escriba ou doutor da lei, mas com certas restrições. E antes de exercer a função de escriba ou doutor da lei, ele passava por testes, como hoje era uma banca, tipo uma banca, e aí ele ia e exercia. Então, é claro e evidente o diferencial de conhecimento e a qualificação educacional de Paulo que ele tinha quando Jesus se encontra com ele, e é maravilhoso, assim, eu me alegro ao falar nisso, que o homem que se preparou a vida toda para exercer uma atividade dentro do judaísmo, Jesus tem um encontro com ele e se apropria de toda a bagagem cultural que Paulo teve, porque sem saber, enquanto se preparava na sua consciência para o judaísmo, havia já um plano de Deus estabelecido na vida de Paulo, que no momento certo, Deus em graça, soberania e misericórdia, através de Jesus, se revela a ele na estrada de Damasco, e toda aquela bagagem de conteúdo, de profundidade, é levada para o cristianismo agora, para o Paulo convertido,
Mas não é a partir exatamente da bagagem que ele vai exercer seu ministério. Ele tem, da parte de Jesus, uma experiência direta. Jesus aprofunda Paulo. Essa é uma coisa interessantíssima. Jesus aprofunda Paulo e abre o entendimento de Paulo para toda a verdade que havia no Antigo Testamento, no sentido de que Paulo pudesse compreender de que forma no próprio Cristo se aplicava. Profundo. Meu Deus do céu! E tem uma coisa, assim, eu me alegro, não tenho como não me alegrar falando dessas coisas, dessas questões. Deus trabalha assim sempre na nossa vida. Quando Jesus se encontrou com os 12, fora Paulo, ele encontrou os 12, cada um em uma condição, em uma situação, e provavelmente todos os 12 só estudaram até o básico, porque nenhum deles caminharam, pelo menos as Escrituras não diz, para o nível que Paulo caminhou. E o que é que acontece? Jesus pega os 12 e trabalha a revelação de quem ele é e do Antigo Testamento a partir do que eles conheciam do Antigo Testamento. Conhecimento prévio, né? Prévio. Então, quando Jesus se encontra com Paulo, Jesus encontra Paulo num nível mais avançado que os 12 tinham acerca das Escrituras do Antigo Testamento. Aleluia! Mas isso nunca foi para Paulo motivo de vanglória. Porque o que Paulo vai, de fato, acreditar como base e fundamento do seu ministério é a revelação que teve de Jesus. Mas uma revelação que não é revelação a partir do nada. É uma revelação a partir do que ele já sabia e conhecia acerca das Escrituras. É por essa razão que nós encontramos Paulo produzindo e realizando para o reino aquilo que ele produziu e realizou. Os lugares, a metodologia e o perfil e a característica da missão apostólica realizada por Paulo difere dos outros 12. A produção literária de Paulo difere da dos outros apóstolos, inclusive com a menção honrosa, eu gosto sempre de citar isso, de Pedro. Na segunda epístola de Pedro, e isso é lindo, ele vai ao final, capítulo 5, segunda epístola de Pedro, não, vamos lá, capítulo 5, não, capítulo 3. A segunda epístola de Pedro, capítulo 3, porque não tem capítulo 5, só tem a primeira, verso 14 em diante. Palavras de Pedro. Pedro vai dizer: por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade, ou seja, a paciência do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, olha que Pedro vai dizer, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas, aí Pedro vai dizer, há certas coisas difíceis de entender. Isso é tremendo. O livro de Paulo. Pedro, assim, em sua humildade, vai dizer, olha, tem coisas que Paulo escreve que é difícil de serem entendidas. E aí isso acaba provocando distorções, etc, etc. Mas é um reconhecimento de Pedro do nível que Paulo ministrava e escrevia. O que não significa dizer que Paulo deveria, em razão disso, ser tratado, ou isso traria para Paulo alguma glória pessoal maior. Não, 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 não. Paulo foi importante naquilo que Deus se instrumentalizou dele para realizar, e Pedro foi e os demais apóstolos foram. O que acontece é que Paulo estava num nível diferenciado, e a partir desse nível diferenciado, ele foi usado de forma diferenciada. Esse é o fato, que envolve uma outra discussão mais ampla e aplicações para a nossa vida maiores. A vida de Paulo não se resume a isso, já falamos que essa condição prévia dele, após a conversão, foi tremenda para a missão. Uma das características do ministério apostólico, já falado aqui, era o seu perfil, atenção, porque nós vamos ver isso no terceiro ponto, o perfil itinerante do ministério apostólico. Houve da parte dos apóstolos, dos primeiros 12, talvez
um retardamento, eles permaneceram em Jerusalém por muito tempo, e só a partir de uma perseguição que há registro em Atos, é que a igreja se dissipa, os apóstolos ainda permanecem, mas depois a história vai falar da atividade apostólica em diversos lugares, mesmo porque Jesus tinha falado em Atos 1 e 8, que após a descida do Espírito, eles deveriam ser testemunhas em Judeia, Samaria, todos os confins da terra, até os confins da terra. E Paulo cumpre essa atividade apostólica itinerante de proclamação da mensagem do Evangelho, de ensino, de implantação e consolidação de igrejas. Enquanto ele realiza essa atividade apostólica itinerante, no caso de Paulo, parece-nos à luz do Novo Testamento que a base missionária era Antioquia, então ele cumpria a missão e voltava para Antioquia, mas eram missões longas, ele passava anos numa viagem missionária, principalmente em períodos em que ele precisava doutrinar ou discipular as igrejas que estabelecia, e depois que a igreja estava doutrinada e que ele percebia ali líderes direcionados pelo Espírito Santo, ele estabelecia presbíteros em cada cidade e seguia no seu ministério com essa característica itinerante. Guarde isso. Então, é um resumo grande assim. A cidadania romana de Paulo, ele vai dizer, eu acho que de forma muito clara, sim, os outros textos, vou só citar os outros textos, Atos 22 e 3, Atos 26, 4 a 6, Gálatas 1, 13 e 14 e Filipenses 3, 5 e 6. Ok? Esses textos são citações breves da biografia do apóstolo Paulo. Sobre a sua cidadania, ele vai citar duas vezes cidadania romana, em Atos 16, 37 a 39, e Atos 22, 25 a 28. Atos 16, 37 a 39 e Atos 22, 25 a 28, onde ele diz claramente que era cidadão romano e era e era de nascimento, ou seja, o seu pai já tinha obtido o título de cidadão, ele tinha obtido em razão disso a cidadania por ser filho de um cidadão romano, e essa cidadania lhe dava, com ela ele tinha direitos e deveres, e quando foi necessário, Paulo usou a prerrogativa da cidadania para exigir os direitos dele como cidadão romano. É uma outra questão bem interessante de discussão acerca da relação do cristão e o Estado, direitos e deveres. Então, conversão, formação educacional, zelo religioso, preparo para servir e serviço prestado dentro dessa atividade missionária e na atividade da produção literária já citada aqui com autoridade canônica. É um resumo acerca do que poderíamos falar aqui do Ministério Apostólico de Paulo, professor Renato. E muito rico, um resumo riquíssimo. E o pastor está aí falando, e me lembra aqui de Gálatas, quando ele mesmo diz, né, que o senhor fala aí que Jesus aproveitou esse conhecimento que Paulo construiu, um conhecimento altíssimo, porque ele tinha uma capacidade cognitiva muito avançada. E não é dito isso no texto, mas dá para depreender alguma coisa também em Gálatas 1, quando ele diz que depois que o Senhor apareceu para ele, ele não voltou para Jerusalém, mas se escondeu, se reservou lá no deserto da Arábia por 3 anos. Então, quem sabe ali não foi o momento justamente de unir o conhecimento que já estava embasado com essa comunhão que agora ele estava começando a estreitar com o Senhor. E aí justamente juntando aí o espiritual com o intelectual. E não só isso, como também ele vem em Jerusalém, depois de 3 anos, fica 15 dias e não assume logo aquela posição. Agora eu sou apóstolo também e bote aí uma cadeira para mim, mas ele vai por 14 anos, né, lá para a Síria, e dizendo que não era conhecido da igreja ali na Judéia, somente de ouvir falar. Olha, o homem que era perseguidor agora está conosco. Então, só depois desse intervalo de tempo bem longo é que Paulo vai começar, né, pastor, a se posicionar diante da igreja. E assim, Paulo, ele se enquadra em todas as exigências e prerrogativas para ser reconhecido como um apóstolo. Ele vai gastar
capítulos nas epístolas lá, defendendo o seu apostolado. Sim. Inclusive você cita agora esses 3 anos lá nessa região, onde coincide praticamente com os 3 anos que os apóstolos passaram com Jesus. Sim, verdade. Então é tremendo essa... Estava acompanhando ali a Cristo, não no seu ministério terreno, mas o Cristo já glorificado. É lindo, né? O trabalhar de Deus. Então, irmãos, é muito rico essa expressão da vida apostólica de Paulo, que por ser o último, não foi menos importante para a igreja do Senhor. E aí... Professor Renato, desculpa, assim, uma coisa de aplicação muito, muito importante, com base nessa sua fala. Aqueles que chegam ou que são chamados primeiro por Jesus, os primeiros chamados, têm a sua honra e têm a sua dignidade. Mas os que são chamados depois têm também uma honra e uma dignidade. Há 2 posturas equivocadas. Isso é uma coisa prática para o ministério, que eu falo agora. 2 posturas equivocadas. É de quem foi chamado primeiro, olhar para quem foi chamado depois com um certo ar de descaso, do tipo, eu cheguei primeiro. E o outro extremo e equívoco é quem chegou depois, olhar para quem chegou primeiro e não dar também a devida honra. Na sua fala anterior, Paulo fez as 2 coisas. Aconteceram as 2 coisas com Paulo e com os apóstolos. Sim. A seu tempo, os apóstolos reconheceram que mesmo chegando depois, ele chega depois, mas ganha e tem um espaço no Novo Testamento que nenhum outro teve. É verdade. Mas ele nunca deixou de honrar os que chegaram primeiro. Nunca desconsiderou. Nunca desconsiderou. Ele nunca se achou melhor que os outros, nem os outros apóstolos se acharam, trataram Paulo menor do que eles. Então essa relação honrosa ministerial de quem veio antes e de quem chega depois é fundamental para um equilíbrio e para que Deus seja glorificado no nome dele na nossa atividade ministerial. Amém. Que bênção. Isso é uma aplicação mesmo para a nossa vida de serviço na presença de Deus. E aí, o que é que tem para os nossos dias atuais? Chegando aí no 3º ponto da lição. Que lição rica, né, irmão? Que lição rica. Nós só tratamos 2 pontos aqui, ainda tem um 3º. Então você veja que essa aula vai trazer com certeza muitas e boas aplicações. Que é a grande pergunta, então, que fica aí para a gente, que é curta na expressão de letras, mais profunda. Ainda há apóstolos? Então, a gente tem essa resposta que é apresentada no interagindo com o professor. A lição, ela não fica divagando, não. É uma lição muito prática. A resposta aparece na introdução quando diz que o ministério apostólico, segundo os moldes do colégio apostólico, lá do colegiado dos 12, ele encerrou. Não há sucessão apostólica. Não é Pedro que foi o primeiro Papa e o Papa que está lá em Roma é o sucessor dos primeiros apóstolos, de maneira alguma. Mas o ministério, o serviço, o trabalho, o dom continua em plena vigência e o próprio apóstolo Paulo vai referendar isso, usado por Deus, na carta aos Efésios, que é uma das listas de dons, né, que já foi citada e estudada aí nas primeiras semanas, quando ele cita lá em 4:11 que ele mesmo, né, Deus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Coisa linda aqui, né? Não é em vão, né? Também não tem uma proeminência, claro, mas é o primeiro a ser citado, né? Por quê? Porque o apóstolo, no seu serviço, ele continua ainda sendo extremamente útil para a igreja, principalmente a igreja pentecostal, que é uma igreja compromissada com a pregação da palavra, o anúncio do evangelho. Vivemos uma sociedade que as pessoas reivindicam para si, uma sociedade cristã, reivindicam para si um cargo a fim de desenvolver uma tarefa. E nós vamos ver que parece que Deus caminha numa esteira contrária. Ele primeiro dá a tarefa, ele primeiro dá o dom e parece que depois é que o cargo vem reconhecido. E tem vezes que ele nem vem, mas o trabalho está sendo feito. Então, aproveitar aqui a presença do pastor Altair e sugar o vaso, como diz aí o pentecostalês, e pedir então para ele discorrer de fato, né, sobre essa atualidade do dom apostólico
e como ela pode ser comprovada praticamente, em termos práticos na igreja, né? Dentro, é claro, daquilo que o Senhor preparou para falar para nós e os encaminhamentos que a lição dá. Quem são esses apóstolos? Porque eles estão na igreja. Os apóstolos estão sendo levantados por Deus na igreja. Mas quem são esses apóstolos? Como diagnosticá-los? Como perceber a presença deles em nosso meio? Professor Renato, todo exercício ministerial, quer seja o de apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, destacando esses que serão estudados, todo exercício ministerial legítimo, ele é evidenciado por algumas características e sinais próprios. Próprios daquela vocação ministerial. Como já foi discorrido, as características do ministério apostólico, tanto o específico como o geral, específico os 12, o geral, falamos daqueles que foram chamados de apóstolos nos dias bíblicos ainda, no Novo Testamento, mas que não se enquadravam nos 12, entre os 12, e os que ainda hoje em dia são reconhecidos e que ao longo da história da igreja também foram reconhecidos como apóstolos. É um exemplo, interrompendo, Barnabé, Andrônico e Júnior, Epafrodito. Isso está aqui no segundo ponto do segundo subponto do terceiro ponto da lição. Então já está aí bem colocado. O que identifica são algumas características próprias. Eu vou tentar citar algumas que identificam o ministério de apóstolo na vida de alguém atuando nos dias atuais. Esse caráter que muito se assemelha ao missionário. E que é, por exemplo, o de um implantador de igreja em lugares principalmente, não apenas, mas principalmente onde não há igreja estabelecida. Então o ministério apostólico tem essa dinâmica itinerante. O apóstolo é um implantador de igreja, ele proclama a palavra, ele implanta igreja, ele consolida através do ensino e geralmente o ministério apostólico, não apenas geralmente, mas necessariamente é o termo adequado, o ministério apostólico é seguido de manifestações e sinais sobrenaturais, que se manifestam das mais diversas formas, tanto em termos de revelação no ensino, de milagres, de cura, de libertações. O ministério apostólico é um ministério também onde sinais e maravilhas acompanham esse ministério, ou pelo menos deveria. Existem, infelizmente, alguns que poderíamos considerar que exercem o ministério apostólico porque são fundadores de igreja em terras, em lugares difíceis, em lugares ainda não explorados, mas por questões teológicas acabam não crendo na atualidade dos dons do Espírito, revestimento de poder, e exercem um ministério de caráter apostólico sem vivenciá-lo na plenitude do Espírito. Infelizmente, isso acontece a nível de apostolado e em outros níveis ministeriais. Mas essa marca da itinerância, da implantação de igrejas, de sinais e maravilhas, praticamente as características principais de identificar um apóstolo ou alguém dotado desse ministério de caráter apostólico nos dias de hoje, como prefere usar o comentarista da lição. Eu gostaria de usar esse tempo que nos resta, um pouco dele, e depois pedir ao professor Renato para acrescentar a minha fala do que seria o ministério apostólico, mas do que falar do contrário, da falsificação do apostolado nos dias de hoje. A grande dificuldade que já citado alguns aspectos que esse ministério, esse dom ministerial de apóstolo enfrenta nos dias de hoje já era uma realidade nos dias da igreja primitiva, que é a realidade da existência de falsos apóstolos, ou da falsificação do ministério apostólico. E essa falsificação do ministério apostólico nos dias de hoje, eu pontuei aqui 3 coisas que vou citá-las e comentá-las de forma brevíssima. Primeiro, dentro desse processo de falsificação contemporânea do ministério de apóstolo, existe a descaracterização do ministério apostólico. Por quê? Porque os apóstolos, muitos desses designados apóstolos nos dias atuais, ou autodesignados apóstolos,
eles não exercem uma atividade itinerante. Eles são obreiros em igrejas, estão lá fixos, com seu gabinete apostólico, não pastoral, mas apostólico, em suas torres de marfim, e não tem essa característica itinerante. Os apóstolos, eles fundavam uma igreja, passavam um tempo lá, estabeleciam uma liderança e partiam para abrir novos trabalhos. Então, deixavam uma liderança lá, né? Estabelecida, dava autonomia à igreja e ficava supervisionando ou cumprindo como pai na fé daqueles ali, pronto para dar a assistência necessária quando surgia através de uma carta ou de uma visita. Quando os apóstolos morreram, aí tem a continuidade da história da igreja, as lideranças já estavam estabelecidas e as igrejas seguiram o padrão da autonomia de cada uma. Então, depois é que vai surgir essa coisa do papado, que tenta centralizar. Enfim. Então, descaracterização. Ministérios fixos em vez de itinerantes. Um exemplo. Apóstolos pessoas que se dizem apóstolos, onde não há evidência sobrenatural no ministério deles, além dessa coisa fixa. Eu sou um apóstolo fixo. Apóstolo tem esse perfil itinerante. Dentro desse processo, existe a descaracterização com uma forte ênfase na hierarquização do ministério apostólico. Ou seja, em muitas igrejas, o apóstolo é um cargo eclesiástico maior que o do pastor, ou em alguns casos, do bispo. Se viu que não se tinha mais para onde crescer eclesiasticamente em termos de cargo, aí criaram o ministério apostólico, e hoje em algumas igrejas tem o cargo de patriarca, que dizem que é maior que o do apóstolo. Esse negócio vai chegar lá em vice-arcanjo, alguma coisa desse tipo. Por aí. Então, essa hierarquização... Faltam termos bíblicos, né, para eles darem cargos assim. Darem cargos. Então, isso também descaracterizou essa ênfase na hierarquia local de um cargo fixo no topo da pirâmide ministerial local. Isso não tem fundamentação bíblica. Embora a autoridade apostólica é reconhecida, porque são os apóstolos que estabelecem a liderança local, mas a ênfase bíblica não é na hierarquização, é no serviço. É uma autoridade estabelecida, reconhecida, mas fundamentada na unção do Espírito dada para servir a igreja do Senhor Jesus. Hoje, voltou a mentalidade do poder que Jesus censurou. Olha, vocês não vão ser como os reis, os príncipes desse mundo, enfim. E por fim, eu quero citar nesse processo de falsificação do ministério apostólico a banalização do ministério apostólico. Ou seja, tem mais... Eu vou usar um termo, uma hipérbole aqui. Hipérbole, metáfora, tudo misturado. Tem mais apóstolo no Brasil do que banana na feira. Então se banalizou... Olha, banalizou banana. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Se banalizou o ministério apostólico. Qualquer um, dentro de determinado contexto, pode ser um apóstolo pelas mais diversas razões e motivações. E, infelizmente, isso é uma realidade não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Mas estamos falando a partir da nossa realidade brasileira. Sim. E dessa lição, com isso, nós aprendemos que o ministério apostólico ainda é um dom. Todos os dons espirituais do Novo Testamento ainda estão à disposição da igreja, na nossa contemporaneidade, nos dias atuais, mas precisamos conhecer quais são esses dons, como operam, como se revelam, e também conhecer de que forma eles podem ser falsificados. Para cada dom ministerial que será estudado a partir dessa lição, tem uma versão falsa. Verdade. Tem uma versão falsa para cada um deles. E esperamos em Deus que com essa lição bíblica, mais uma vez, possamos compreender todas essas questões e, com isso, servirmos a Deus da maneira bíblica na prática e no exercício ministerial. Excelente. Que Deus nos ajude, então, a reconhecer, a ser, né, verdadeiros apóstolos, no caso daqueles que têm o dom. Na conclusão, acho muito bonito quando o pastor diz que pastores experimentados, evangelistas e missionários
que desbravaram os rincões de nosso país ou em países inimigos do Evangelho são pessoas portadoras desse dom, não é? De fato, ficar aí no topo de uma pirâmide, dentro de um prédio, expedindo ordens e dizendo com isso que é um apóstolo, né? Usando esse termo como um termo superior é fácil. E aqueles que foram comissionados para ir pregar numa Coreia do Norte, por exemplo, né? Poderia citar outro exemplo, mas China também, numa Arábia Saudita, que ainda hoje tem pessoas por aí pregando, irmãos, os anônimos do reino, os verdadeiros apóstolos, eles não podem nem ser publicados, né, em países onde o cristianismo é perseguido e eles não têm redes sociais e as pessoas não sabem nem os seus nomes, mas estão implantando igrejas, né? Estão implantando igrejas, estão levando almas para o reino de Deus, levando a palavra a essas pessoas e dali já partem para outros locais, como mesmo Paulo assim fazia, e às vezes não tem oportunidade nem de retornar àquela comunidade. E é tão lindo o trabalho que o apóstolo faz. E também estava aqui pensando em conclusão quando o pastor diz que o apóstolo de hoje, ele vem com essa carga dada por Deus de um poder, né, para a execução de milagres e tudo. O apóstolo é essa pessoa ela é tão bem robusta espiritualmente, por quê? Porque ela está trabalhando numa comunidade que ainda engatinha espiritualmente. Então, se a comunidade cristã é um ambiente onde há diversidade de dons, e eu estou tratando de uma igreja que está sendo implantada, de uma comunidade, pense aí no país, não se abre uma igreja logo com 200 membros, né, 300 membros, às vezes é uma comunidade com 10 pessoas, 15 pessoas, pessoas que são neófitas, pessoas que não têm tanto conhecimento bíblico ainda, não têm tanta experiência com Deus, e aí o apóstolo vem cheio de Deus, né, cheio de dons, cheio de serviço. Apóstolo é isso, é serviço para trabalhar, para fomentar uma comunidade cristã madura, que depois vai começar a caminhar com os próprios pés. Então, o verdadeiro apóstolo hoje, ele verdadeiramente está pronto para ser enviado, pronto para anunciar a palavra e para erguer o povo na unção, na autoridade da palavra de Deus. Então, que Deus nos ajude e que através desses ensinos possamos pôr em prática, nós que temos os dons, e ajudar a destruir, dissolver isso que o pastor falou, que eu anotei aqui, gostei muito, que essa descaracterização, essa falsa hierarquização, que não há uma hierarquização dos dons, não é? Vamos estudar os outros, apóstolo está acima de profeta, profeta acima de pastor, então nós sabemos que Deus está nos usando para trabalhar contra essa descaracterização, essa falsa hierarquização e essa banalização. Agradecemos a presença e participação hoje do pastor Altair. Há programas que são apenas com um comentarista, alguns outros nós abrimos o espaço aqui com convidados e louvamos a Deus porque o pastor Altair aceitou e tenho certeza que será de grande valia para todos nós, deixando aí, pastor, esse momento final para o senhor expressar também a sua gratidão. Querido Renato, nesse momento final eu gostaria de dar 2 indicações literárias. Esse livro aqui, Paulo, o Apóstolo da Graça, Sua Vida, Cartas de Teologia, do F.F. Bruce. Dentre tantos livros que falam sobre a vida e o ministério do apóstolo Paulo, eles têm uma linguagem, uma abordagem muito interessante. E o meu livro, Dons e Ofícios Ministeriais, que como estamos agora no início da lição bíblica que passa a tratar de dons ministeriais, aqueles que puderem adquirir, inclusive na nossa livraria aqui em Abreu Lima, da Arca Missionária, tem esse livro que traz, fala de todos esses dons que serão trabalhados e mais algumas questões que estão na lição e fora da lição. Agradecer mais uma vez a possibilidade de estar aqui com todos vocês e um grande abraço àqueles que estarão nos assistindo. Que Deus abençoe a todos e uma excelente escola dominical.